Edificando Vida. Uma palavra para mudar a sua vida. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento, que esteja com vocês, na vida de vocês, na família de vocês. Que o Senhor dos Senhores tenha liberdade de operar maravilhosamente na tua vida, na tua família, no nome do Senhor Jesus. Meu desejo é que a semana seja uma semana abençoada. Hoje é segunda-feira, né? Estamos aí em mais um programa Edificando Vidas para transmitir a poderosa palavra de Deus para a tua vida. Amém? Então eu desejo que seja uma semana de muito sucesso e de muita vitória para você, tá? Quero deixar aí um forte abraço aqui ao meu companheiro, irmão Jefferson, e toda a sua família, aos meus amados amigos e irmãos cooperadores aí da Assembleia de Deus, os obreiros também, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de obra, de trabalho, a todos aí, pastor Geraldo, presbítero irmão Adilson, né, presbítero Eli, diácono irmão Wilton, diácono irmão Geraldo Ribeiro, diácono irmão Sérgio Gualberto, nosso querido amigo irmão diácono Renato. Um abração a todos vocês e os demais cooperadores, né? Todos. Que Deus continue abençoando. Quero deixar um abraço aqui também para o meu amigo Hermes e sua esposa, a irmã Margarete, e a sua família aí abençoada. O Vander, aí do Jatobá, e para sua família também, esposa e filhos. Jandir, meu amigo Jandir, um abração para você, Jandir. Luciene, Natália, William e para Arali, um abração para vocês. Jonas, meu amigo Jonas, um abração para você, viu, Jonas? Aí para Malila, para o Michael, Michele, para o Adriano, a sua esposa, Natália. Deus abençoe poderosamente. Amém? Quero deixar aí esses abraços aos meus amigos e irmãos e a todos os nossos amados ouvintes que têm nos ouvido aí pela internet, né? Tem estado atento aí a esta programação e juntamente conosco tem estado ligado no Senhor Jesus, pelo poder, pela palavra, né? Então que o Senhor continue dando vitória a cada um de vocês. Então os nossos amigos aí da internet, um grande abraço para vocês também, tá bom? Olha, amados, quero estar compartilhando com vocês aqui de uma palavra poderosa da parte de Deus, como toda ela é, mas hoje eu quero trazer uma palavra de conscientização, uma palavra de edificação para a tua vida, tá? Sabemos nós, conhecedores da palavra de Deus, conhecedores aqui dos planos de Deus, pela sua palavra, né, que o Senhor, Ele tem planos, e nós conhecemos esses planos de Deus quando meditamos nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos que o plano principal de Deus para a vida do homem é salvação. Mas para o Senhor salvar, Ele precisa perdoar. É plano de Deus perdoar o homem de todos os seus pecados. Nós sabemos, e a palavra do Senhor nos declara isso, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o Senhor vem com este plano maravilhoso que é de perdão, perdoar pecados, né? Ele veio para curar da vida eterna, ter compaixão, nos rechear e nos encher de bens, usar de justiça para conosco, nos colocar em caminhos retos, ter misericórdia de nossa vida, nos amar incondicionalmente.
nos dá força, bênção para nossa família e filhos, prosperidade. Tudo isso Deus tem para nós. Tudo isso Ele tem para nós. E como dono, aquele que confirma, aquele que envia, aquele que faz, aquele que realiza, a nossa obrigação, o nosso direito, o nosso dever é de crer, tão somente crer e esperar no Senhor Jesus. Porque afinal de contas nós estamos diante de um Deus que Ele se identifica diante de nós, ou a todos nós, como caminho, como lâmpada para os nossos pés, como pão da vida, como videira. Ele é o nosso pastor, Ele é a nossa fonte de água da vida, Ele é a árvore da vida, Ele é o médico dos médicos, Ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. Ele é cordeiro, Ele é leão, Ele é estrela, Ele é sol da justiça, Ele é advogado fiel, juiz, fonte de amor, consolador, Ele é edificador, Ele edifica a nossa vida, é o nosso Salvador, Salvador da sua vida. Ele pode dar e tirar a vida. Este é o Deus que nós servimos. E desta maneira Ele se identifica a todos nós. E é por isso, meu amado, que eu quero trazer esta palavra para você, que se encontra aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, apóstolo Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 20, que diz assim: e trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o Espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, chamando-o com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Amém? Louvado seja Deus. Amados, nós estamos diante daqui desta palavra poderosa, a palavra do Senhor Jesus. Quando Jesus, voltando do monte da transfiguração, quando ele apresenta-se diante de 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, em um corpo glorificado, transfigurado, juntamente com mais 2, com o profeta, e nesta visão, ou após esta visão, após essa transfiguração diante dos apóstolos, a Bíblia nos diz que o Senhor descia do monte, e quando se aproximou dos demais discípulos, ele viu uma grande multidão alvoroçada, uma grande multidão que estava aflita e discutindo com os discípulos, juntamente com os escribas. E logo
toda a multidão, ao observar, vendo que o Senhor Jesus aproximava-se, correndo para ele, saudaram ele de forma espantada. E perguntou, a Bíblia diz que os escribas perguntou, ou seja, questionou com o Senhor Jesus, questionou com diante de toda aquela situação, quando Jesus se aproximava e vendo tudo aquilo, ele perguntava para aquela multidão, ou para os escribas, ou para os discípulos, o que é que estava acontecendo, que discussão era aquela que estava havendo, né? E um daqueles da multidão aproximou-se de Jesus e disse para ele a respeito do acontecido, que aquele jovem que estava possesso foi levado até os discípulos, e os não puderam expulsar aquele demônio daquele jovem. E Jesus, se aproximando daquela multidão, ele trouxe uma indagação, ele trouxe uma palavra, ele trouxe uma exortação para aquela multidão, chamando eles de geração incrédula. Até quando ele estaria com aquele povo, ou com eles? Até quando vós sofrereis ainda? E Jesus, depois de trazer esta palavra dura, chamando-os de incrédulo, não os discípulos, porque se observarmos na palavra do Senhor, nós podemos ver que os discípulos já haviam passado por experiências semelhantes a estas, de expulsar demônios, de curar enfermos. Você pode conferir isso em Marcos, no capítulo 6 e no versículo de número 13, quando eles passaram por esta experiência e tiveram grande êxito. Mas aqui nós aprendemos algumas lições dentro deste texto, dentro desta palavra, quando nos deparamos com uma situação em que os discípulos, eles eram afrontados, eles estavam passando por uma situação de afronta, a qual o objetivo da multidão ou dos escribas era de lançar um complexo na vida daqueles homens. E é o que às vezes o diabo tenta fazer conosco, fazer com você, fazer com aqueles que querem realizar a obra do Senhor, com aqueles que têm o desejo de pregar o Evangelho, com aqueles que têm desejo de adorar o nome do Senhor Jesus. É isso que o inimigo tenta, é lançar sobre nós um complexo, inferioridade, dizendo que a gente não é capaz, que nós não podemos, que nós não temos condição, ou que somos falhos demais para fazer alguma coisa para o Senhor. É pura mentira do inimigo, amados. Observe o que o Senhor Jesus faz aqui no versículo de número 16, quando ele pergunta aos escribas o porquê daquela discussão. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Eu vejo aqui neste texto o Senhor Jesus tomando as causas dos discípulos e justificando cada um deles, justificando eles. Sabe o que eu aprendo aqui neste texto? E é o que o Senhor é o que o Senhor me faz declarar e dizer para você nesta noite, é que o nosso Deus te conhece. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele conhece o nosso adversário e sabe que a intenção dele é de acusar. O trabalho dele é acusar, é destruir, é caluniar. Mas o Senhor, ele veio para dar vida e vida em abundância. Olha, eu vejo aqui no versículo de número 16, eu aprendo aqui neste texto que o Senhor Jesus, ele sempre
sempre tomará as nossas causas para nos justificar. A palavra do Senhor nos diz aqui em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo de número 3 e no versículo de número 8, quando o apóstolo declara que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ei, amados, Jesus se manifestou para desfazer todas as obras do nosso arquirrival, do nosso adversário. Se a função dele é matar, roubar e destruir, o Senhor Jesus veio para desfazer estas obras, para desfazer este propósito, esta vontade, este anseio dele, que é de destruir a imagem e a semelhança de Deus que somos nós. A Bíblia diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. O Senhor Jesus, ele sempre vai tomar as nossas causas. Observe que o Senhor também diz aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, no versículo 2, diz assim, olha, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando fala de águas, está falando, amados, de adversidades, está falando de situações extremas que nós vivemos. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ei, observe, meu amado, nesta palavra, que o Senhor, ele sempre vai estar disposto a tomar as nossas causas para si e para nos justificar, enquanto o nosso adversário vem para tentar contra as nossas vidas, para nos caluniar, para tentar nos destruir. O Senhor Jesus vem para desfazer toda a obra dele. Quando ele diz que para mim não tem jeito, o Senhor diz que tudo é possível ao que crer. Quando alguém diz que eu não vou conseguir, o Senhor diz que ele nos toma pela mão. Quando alguém diz que não há mais solução para o nosso problema, o Senhor nos declara pela sua palavra que o nosso Redentor vive e por fim se levantará em nosso favor, em teu favor. Ele se levanta em teu favor. Ele se levanta em teu favor para tomar as tuas causas e te justificar, amado. Ei, não existe pecado tão grande que ele não possa perdoar. Não existe abismo tão profundo que ele não alcance você, aonde quer que esteja, e te tome pela mão e te erga novamente. O Deus que nós servimos, ele é todo poderoso, ele tem todo o poder, amados. Olha, mas o texto nos diz que quando aqueles homens tentaram contra os discípulos, caluniando, difamando, certamente dizendo que eles não tinham condição ou não podiam expulsar, não podiam fazer nada por aquele jovem, Jesus tomou aquela causa, justificando eles, repreendendo aquela multidão e mandando que trouxesse o menino. O interessante desta palavra, meu amado, e o que eu aprendo aqui, quando a gente fala de fé, de convicção, é que o Senhor, ao perguntar quanto tempo tinha, o Pai trouxe todo um histórico a respeito daquele jovem. Olha, desde a infância, desde criança, ele tem sofrido com esta situação. O Espírito agita ele com violência. O Espírito faz com que ele caia por terra, com que ele se envolva com tantas coisas contra a sua própria vida. Ele muitas das vezes lança-se ao fogo, na água, para o destruir.
Mas aquele pai aflito pergunta ao Senhor Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E olha a declaração do Senhor Jesus aqui, olha: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ei, amado, você sabe o que significa crer? Crer nada mais é do que ter fé em nosso coração, em teu coração. E o que é a fé? A fé é confiança em Deus, confiança em Cristo e na sua palavra. É isso mesmo. Olha, a Bíblia nos declara que nós precisamos confiar e esperar no Senhor Jesus. Nós vemos alguns textos que nos apresentam algumas declarações do Senhor, quando ele diz que se nós tivermos fé do tamanho como um grão de mostarda, nós podemos dizer ao monte para se erguer e lançar ao mar. Tudo depende de confiança e de fé. Confiança na obra salvadora de Cristo, a aceitação dos seus benefícios para com a nossa vida. Confiança ou seja, fé é a doutrina revelada por Deus a todos nós. Na realidade, a palavra do Senhor nos diz aqui em Tito, no capítulo de número 1, versículo de número 4, quando Paulo diz assim: olha, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Nós podemos observar aqui nesta palavra do Senhor que Ele traz para nós uma responsabilidade, amados. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder, Ele pode todas as coisas, mas aqui eu vejo o Senhor dizendo para aquele homem, eu aprendo uma lição aqui neste texto, o Senhor dizendo para aquele pai que estava aflito, querendo ver resultado, querendo ver cura, libertação na vida do teu filho. Jesus diz para ele assim: olha, tudo é possível ao que crê. Ei, existe fé no teu coração? Você tem algum motivo aí para poder declarar a vitória para a tua vida e para a tua família? O Senhor Jesus está dizendo aqui através da sua palavra: tudo é possível ao que crê. Você crê no poder sobrenatural de Deus? Você crê no que Ele pode fazer neste exato momento na tua vida? Então, se você crê, é possível para você nesta noite a cura, é possível para a tua família nesta noite a libertação. Tudo é possível ao que crê. A palavra do Senhor nos diz lá em João, no capítulo de número 11, se creres, verás a glória de Deus. Se você tiver fé no teu coração, que esta palavra tem poder para restaurar e restituir, você pode ver a glória do Senhor ainda hoje, sendo revelada na tua vida, através de uma cura, através da libertação, através de uma porta que se abre. Porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus de poder. Ele é Deus de poder. Deixa eu dizer uma coisa para você. As palavras de Jesus não significa que podemos obter, que Ele está dizendo aqui, não nos dá o significado ou o sentido de que podemos obter automaticamente tudo aquilo que nós queremos. Não. Tudo aquilo que nós pensamos. Não. Jesus disse aqui na sua palavra que tudo é possível se crermos. Por que Ele está dizendo isso? Porque nada é difícil para Ele, nada é difícil para Deus. Não podemos, meu amado, ter imediatamente tudo o que nós pedimos a Ele, mas com fé podemos ter tudo o que precisamos para servi-lo. E é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor deseja para a tua vida nesta noite. É que você tenha tudo aquilo que for necessário para você servir a Ele, adorar a Ele na beleza da sua santidade. Mas esta atitude, ou seja,
o sentido desta palavra depende de atitude, de convicção e de confiança na palavra de Deus. E esta confiança é chamada de fé, tá? Fé. E não é algo que nós podemos conseguir sem ajuda. A fé é um dom de Deus. E não importa o quanto cremos, nunca alcançaremos a autossuficiência. Nunca. A fé não é como um dinheiro depositado em um banco que você pode sacar aos pouquinhos. O crescimento na fé é um processo diário e contínuo da renovação de nossa confiança em Deus. E é isso que o Senhor espera. É isso que o Senhor requer de você para que o milagre seja feito. Que a cada dia que passe, você creia mais nesta palavra, viva mais esta palavra, declare mais esta palavra sobre a tua vida e com certeza tudo será possível a você que crê. Amém, amados? Fica aí esta palavra para o teu coração, tá? Esta palavra para a tua edificação, tá? E eu quero estar orando por você. Se lhe falta fé, eu quero orar para que o Senhor coloque fé no teu coração. Mas lembre-se que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Para você ter fé e aumentar esta fé dia após dia, você precisa meditar na palavra de Deus, ok? Eu quero estar orando por você, e se você crê, esta enfermidade será repreendida agora no nome de Jesus. Se você crê, este mal-estar que você está sentindo será repreendido no nome de Jesus. Se você crê, as portas que você tem buscado da parte do Senhor se abrirão para a tua vida. Se você crê, Deus entrará com provisão para a tua vida e vai fazer e vai trazer aquilo que você tanto anseia e espera dele. Amém? Nesta oração eu quero estar apresentando aqui Adão João Bosco, Roberta e Antônio Tomé, né? Roberta Virgínia, estaremos apresentando ao Senhor. Quero estar orando aqui também pelo Douglas e pela Bárbara e seu filhinho, pela vó Pipia, né? Pela Meirimar, a família do Renato Guilherme, um abração pro Renatão aí, né? Sempre aí nos dando um apoio, colaborando com a gente. Deus abençoe a vocês, tá? Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, eu quero te agradecer uma vez mais por estar na tua presença, por tudo quanto o Senhor tem feito, meu Deus, por este momento maravilhoso diante da tua presença, da tua santa e poderosa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta convicção que arde em meu coração e no coração de cada ouvinte, de que o Senhor opera mediante a fé. E é pela fé, Senhor, que eu te peço neste momento, que o Senhor venha tocar em cada coração nesta noite uma vez mais. Que o Senhor venha de encontro, ou vá de encontro a cada vida, a cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem e adolescente, meu Deus, e que o Senhor venha, meu Deus, satisfazer o desejo do coração de cada um dos teus filhos. Desejo este, Senhor, que esteja enquadrado dentro da tua palavra. Estes desejos, Pai, que estejam aqui perfeitamente, ó Senhor, envolvidos, alicerçados, Pai, coerentes com a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. E eu sei que a tua vontade é de trazer cura, libertação, transformação, alegria, paz, salvação, gozo. E por isso eu te peço, Senhor, pela fé, faça tudo isto na vida dos teus filhos que nos ouvem neste momento. Deus querido, traz a segurança, traz, ó Senhor, a tranquilidade, a paz,
traz a restauração e a restituição no nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, pelos governantes da nossa cidade. Te peço, meu Deus, pela segurança da nossa cidade. Te peço pelos jovens da nossa cidade, pelas crianças da nossa cidade, Senhor. Te peço pelos idosos da nossa cidade. Pai, toma cada um dos teus filhos em tuas mãos, cada ouvinte neste momento em tuas mãos, e realiza, Senhor, uma grande obra para a glória do teu santo nome. Tua palavra diz, Senhor, que se crermos, veremos a tua glória. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Senhor, eu creio no que o Senhor está realizando na vida dos teus filhos agora. Eu creio, Senhor, e por isto eu te glorifico e te exalto em nome de Jesus. Amém e amém.